Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria mais uma vez poder entrar na sua casa e sempre bom poder conversar com você sobre assuntos interessantes e assuntos do reino de Deus. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo, parceiro de ministério de uma igreja muito querida e já eu vou apresentar ele para você. Fique ligado. Então, como eu estava te dizendo, eu estou com um amigo muito precioso aqui, ele é pastor de uma igreja muito querida, pastor Werner Heinrich, né? Heinrich. Como eu estava dizendo, meu alemão não está muito bom ainda, a minha pronúncia, mas, pastor Werner, seja bem-vindo, é uma alegria ter você conosco nessa oportunidade, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer poder conversar um pouquinho com vocês a respeito do meu testemunho, a respeito do ministério que eu entendo que Deus tem me dado e que tem sido uma bênção tremenda, uma ferramenta tremenda nas mãos de Deus. Maravilha. Pastor Werner, a gente sempre começa o programa num bate-papo e perguntando quem é a pessoa que está sentada aí. Então, eu quero perguntar, quem é o pastor Werner? Conta um pouquinho da sua história, seu testemunho, o que Jesus fez aí com essa vida? Eu sou nascido em Curitiba, criado, vivido, casado, convertido, tudo em Curitiba. Olha aí. Meus pais nasceram na Rússia, tanto pai quanto mãe. Olha só. Foram refugiados, passaram por 2 anos na Alemanha, um campo de refugiados, e depois desses 2 anos, os avós, então com meus pais pequenos, pré-adolescentes, foram enviados então para o Brasil. Ficaram uns 40 dias no Rio de Janeiro, e depois desses 40 dias eles foram enviados para São Francisco do Sul. E ali eles foram enviados então para o interior de Santa Catarina. Olha que história maravilhosa, já pegou num ponto que eu acho muito interessante. Você é filho de russos, os seus pais chegaram no Brasil com que idade mais ou menos? Entre 8 e 10 anos. Entre 8 e 10 anos, fugindo da guerra, da Rússia. Da Rússia, do conflito da Rússia. Sim. E aqui eles fizeram o quê? Conta aí o restante da história. Pelo fato de eu ser menonita, a história menonita, né? Eles se estabeleceram em Santa Catarina, um terreno muito quebrado, e pelo fato de serem agricultores, não dava para plantar ali. Dali um povo saiu para o Rio Grande do Sul, para Bagé, e um outro povo veio para o Paraná, no caso Piraquara, né? Foi onde é que 3 dos meus irmãos nasceram. Os primeiros 4 nasceram em Santa Catarina, Olha só. Ibirama, e eu sou o único nascido no Boqueirão, então. Nasceu no Boqueirão. No Boqueirão. Quando a época que o Boqueirão ainda tinha muito mato, tinha terra ainda bastante, isso, né? Tinha pouca casa. Tinha pouca casa. O exército ainda tinha? Já tinha? Já. A base do exército ali. Já. E aí você nasceu em Curitiba. O pessoal chegou em Curitiba. Sim. No Boqueirão. No Boqueirão, né, que a gente fala. E me conta um pouco mais. Meu pai sempre foi envolvido com questão de igreja, e tanto meu pai quanto meu sogro. Então, eu sou filho de pastor e sou genro de pastor também. Filho de pastor. Você é a 2ª geração ou 3ª geração? Seu avô era cristão já? Sim. Ah, então você já é de 3ª geração de cristãos. Sim, mais. Mais até? Sim. Olha, é super abençoado. Sabe o que a gente fala, gente? Eu não sei você aí do outro lado, mas, por exemplo, eu sou 1ª geração. Os meus pais não conheciam Jesus. E estamos com uma história muito interessante aqui do pastor Werner, que já não é nem 3ª nem 4ª geração, são várias gerações de bênção. Então, quando você tem essa bênção geracional, ela é muito importante, não é mesmo, Werner? Muito importante, muito importante. Nós hoje, vê-se hoje que não se dá tanta importância para isto, né, para a questão família, mas a bênção geracional é de extrema importância, muito importante.
Tanto é que eu tenho ensinado no meu grupo familiar e tenho ensinado isso na igreja, outras igrejas que eu tenho ido, tenho falado, papai, põe a mão na cabeça dos filhos, ora por eles e ore pela mãe dos filhos deles. Porque quando eu estou orando pela minha esposa, para os filhos, eu não estou orando pela minha esposa, eu estou orando pela mãe deles. Olha só. E isso é de extrema importância, meus filhos verem, estarem assistindo, ouvindo que o pai deles está orando pela mãe deles com imposição de mãos. Muito interessante. E é interessante como isso é uma guerra. É verdade. E muito difícil de fazer, né? Porque a maior parte das famílias hoje cristãs abriram mão do culto doméstico, né, velho? Sim, sim. Então, meu pai foi pastor, naquele tempo chamava-se pastor leigo. Ele tinha 8 filhos, ele tinha empresa e tinha igreja para cuidar. E sobrava algum tempo para ele dormir ali? Tanto meu pai quanto meu sogro também fizeram isto. Então, pela graça de Deus... Seus pais são vivos ainda? Não. Já estão na glória, já desfrutando foram promovidos. das férias eternas. Né? Já foram promovidos, tanto quanto o sogro também. Amém. Ô Werner, me diga uma coisa, e aí o que dessa herança ministerial, ou dessa herança geracional, o que Deus plantou em você? Eu sei, mas o pessoal lá de casa não sabe. Como que foi essa sua vocação pastoral aí? Como que foi isso despertado? Eu nasci dentro da igreja. Tá? Então, meu pai e minha mãe já oraram por mim antes de eu nascer. E eu fiquei sabendo através de um amigo do meu pai. Tá? Não, meu pai nunca falou isso, mas o amigo do meu pai falou que meu pai tinha o sonho de que um dos 8 seguisse o ministério pastoral. Né? E deu certo que o 8º seguiu o ministério pastoral. Né? Olha só. Eu fui me envolvendo na igreja, fui me envolvendo, fui fazendo, fui trabalhando, fui fazendo aquilo que me davam, né? E eu fui crescendo e continuo crescendo até hoje no ministério. Graças e tem a sido Deus. uma bênção. Tem sido algo assim glorioso ver o agir de Deus na vida das pessoas. Bom, vamos falar do que é a sua especialidade, né? Eu sempre gosto muito, gente, de falar que na igreja a palavra de Deus fala muito sobre os ministérios, né? Deus deu os dons, deu ministérios e os ministérios, eles são especialidades, são chamadas específicas, os dons também, mas o pastor Werner, ele tem sido muito usado em um ministério que é de suma importância na igreja e que eu diria que ora está esquecido, né, Werner? Ele teve um boom há um tempo atrás, há uns anos atrás, mas parece que deram uma esquecida nele, que é o ministério profético, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do ministério profético. Quando a gente vai se envolvendo no trabalho da igreja, e a gente vai fazendo aquilo que Deus nos põe à frente, Deus vai confirmando as diversas etapas, os estágios do ministério. Quando eu comecei, eu não pensei em ministério profético, mas um dia desses Deus me deu o versículo de Amós 7:15, Amós capítulo 7, versículo 15, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai, profetiza ao meu povo de Israel. E é ali que começou, de alguma forma, o ministério profético ser estabelecido. Ele já vinha acontecendo, mas sem ser taxado como ministério profético. Sim. Mas ele já vinha acontecendo. A confirmação veio pelos irmãos, a confirmação veio pela palavra de Deus, e hoje eu estou mergulhado no ministério profético. Ele estava acontecendo, mas não estava sendo reconhecido. Hoje já há o reconhecimento pelos irmãos, pelo ministério. Isto. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, Werner, a respeito do ministério profético, que geralmente causa muita confusão para quem não entende, ele é um pouco controverso para quem não entende,
E se a gente não entender bem o que realmente é o ministério profético, como que ele opera, de que forma que ele opera, as pessoas tendem a deixar um pouco de lado, né? E hoje você está aqui para isso, justamente para ensinar, para conversar um pouco do que é a sua especialidade. Dentro do ministério profético, olha-se muito para os erros, para aquelas coisas erradas. E quando você bate de frente com os erros, você não olha os acertos. Oséias nos diz que meu povo erra por falta de conhecimento. Quando nós mergulhamos no ministério profético, nós vamos ver que Deus tem grandes coisas e que nós profetizamos muito mais que nós pensamos. É verdade. Né? Nós lançamos muito mais profecias que nós pensamos, só que inconscientemente. É verdade. Quando nós conseguimos entender mais a palavra de Deus no ministério profético e conseguir lançar as profecias nos conformes da palavra, vai produzir muito fruto. Entendi. É o que eu tenho visto. Nós temos a escola de profetas na Shalom. Essa escola começou agora em março em 2 outras igrejas, uma lá em Parnavaí e outra no Boqueirão. E é impressionante como na escola, durante a escola, que nós temos uma parte teórica, uma parte prática, como na parte prática pessoas são curadas. É algo assim, a caixinha de lenço sempre precisa estar a postos, porque as pessoas são impactadas assim, são mudadas por palavras proféticas bem dirigidas. Entendi. Então ali nós temos um laboratório. Sim. Né? E Laboratório de aprendizado. Sim. E ali é algo assim impressionante como as pessoas são curadas. Como o ministério profético é certeiro, é efetivo naquilo que a pessoa precisa. Sabe? Então tem sido algo assim, temos falado, cada aula tem os seus milagres. Olha só, eu tenho uma pergunta que você vai responder no próximo bloco. É impressionante como passa rápido, né? Papo bom passa muito rápido. Palavra profética uma declaração, é uma palavra profética? Pode ser. Né? Você vai explicar um pouquinho disso depois. Porque justamente, só para o pessoal de casa entender, isso pode ser uma dúvida, e era uma dúvida minha. Toda declaração que você faz, ela pode ser uma palavra profética? Aí você vai explicar sobre isso. Por exemplo, quando a mãe diz para o seu filho, seu burro, você não vale nada. Eu queria que você explicasse o poder disso e como que isso se relaciona em relação a uma palavra profética. Mas você já vai falar sobre isso. Bem. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouco do ministério profético. Você que sempre teve a curiosidade de entender e não entendia ainda, chame mais alguém, a gente vai para um pequeno intervalo, já a gente volta, dá uma convidada na galera aí, liga para o teu pastor, liga para o seu presbítero, para o teu pessoal e convida para assistir o programa, porque o segundo bloco está muito bom. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar entrando na sua casa. Antes de voltar à conversa, esse papo muito bom com o pastor Werner, meu amigo do Ministério Profético, ensinando sobre Ministério Profético, eu quero convidar você, pastor, líder, que está em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão. Olha, agora os nossos cafés mudaram para sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês. Nós fazíamos a reunião na terça e agora estamos nos reunindo nas sextas-feiras. Toda última sexta-feira de cada mês. Pastor, coloque aí na sua agenda, venha tomar um café conosco, venha participar das nossas reuniões, é um tempo muito edificante, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Voltando então à nossa conversa, pastor Werner, eu lancei um enigma aí para você, um desafio, onde eu perguntei exatamente sobre a dúvida que talvez seja uma dúvida comum de muita gente aí. Uma declaração, ela pode ser uma palavra profética? E aí eu quero que você me ajude. Sim,
quando nós profetizamos conscientemente, nós estamos decretando aquilo. Então, quando você lança a palavra profética consciente, você está decretando aquilo. Entendi. Tá? Infelizmente, às vezes, maldição e glória a Deus, bênção. Tá? A questão da palavra profética, quanto também uma palavra maldita, tá? Que nem você fala para o filho, filho, você não vai ser nada. Aquilo vai ser verdade na vida dele a hora que ele receber aquela palavra para ele. Entendi. Se eu recebo uma palavra assim, isso vai se tornar verdade na minha vida. Assim como a palavra de bênção, eu preciso receber a palavra para que esta palavra seja verdade na minha vida. Entendi. Quando nós entramos no ministério profético e nós lançamos as palavras de maneira consciente, ela vai produzir muito mais fruto, porque eu vou estar olhando os frutos. Entendi. Tá? O que nós temos visto, nós já estamos com a escola ali na Comunhão Cristã Shalom já há mais de 10 anos, por tantos alunos que passaram, por tantas experiências que nós tivemos, experiências tremendas, pessoas sendo curadas assim, sabe, coisa assim divina. Nós temos 2 versículos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, a segunda parte. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E o versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Se eu não observar tempo e modo numa palavra profética, tá? Ela não vai se cumprir. Muito interessante. Ela não tem como se cumprir. É como você tirar, pergunta para a dona de casa se um bolo que leva 20 minutos, se ela pode tirar com 10. Ela pode tirar com 10, mas vai desandar o bolo. Só para a gente entender, e eu acho que é muito interessante você aí de casa entender esse ponto, uma palavra profética, ela precisa passar pelo filtro do tempo e do modo, é isso? Sim. Explica um pouquinho mais. Eu preciso observar aquela palavra que eu recebi. Eu recebi uma palavra, eu preciso discernir se ela veio de Deus, se ela veio do inimigo ou se ela veio da minha carne. Se ela veio do inimigo, veio da carne, eu descarto ela. Se ela veio de Deus, eu recebo ela. Eu recebendo a palavra, eu preciso aplicar isso daqui. Quando e como? Qual que é a parte de Deus nessa palavra profética? Entendi. Qual que é a minha parte nessa palavra profética? Então eu preciso observar o tempo e o modo. Você aplica tempo e modo na parte de Deus e na sua parte também. Eu preciso discernir se aquela palavra que eu recebi é de Deus ou não. Entendi. A palavra veio para mim, é de Deus? É. Aí eu preciso discernir o que eu vou fazer quando e como. Agora está claro. Quando que eu vou fazer algo? Como que eu vou fazer algo? E isso, infelizmente, muitas vezes não é observado. E aí eu escuto uma palavra que, como diz Salomão, né, vinagre para os dentes, aquela palavra profetada. Tá? Eu creio, queridos, muita palavra que veio do coração de Deus, ela foi maltratada, foi tratada fora do tempo, fora do modo e considerada profetada. E aí uma palavra que foi de Deus, se ele não entender tempo e modo, ele pode perder essa palavra, ou perder o tempo disso, Perde ou a não bênção. se cumprir na vida da pessoa. Perde a bênção. Entendi. Pode perder a bênção, sim. Tá? Um outro ponto que eu vejo que é extremamente importante, queridos, tenho visto pessoas darem palavras proféticas quase que a esmo, né? Mas se nós lermos ali em 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Opa. A palavra profética que eu falo, que eu dou para você, que eu dou para qualquer alguém, precisa exortar, consolar, edificar. Se a palavra profética que eu estou dando não faz isto, tá? Não dê. Bom, pode ser que eu vá complicar a sua situação agora, mas eu vou perguntar. Aí você me explica, é a especialidade sua.
Então, ela precisa exortar, edificar edificar e consolar. e consolar. Toda a palavra profética. Sim. Agora uma dúvida minha. Toda a palavra profética, ela precisa ter essas 3 qualificações ou uma das 3? Se ela As cumpre... 3 juntas, não sei se você entendeu. Sim, se ela cumpre uma delas legal, tá, vai se cumprir as outras também. Entendi. Dessas 3 palavras aqui, edificar fica fácil, consolar fica fácil. E exortar, muitas vezes é entendido como julgar. O julgamento. E o exortar que ele está falando aqui é o Levantar a pessoa. Entendi. A palavra profética, ela precisa te levantar. Entendi. Eu dou uma palavra profética para você, não é juízo. Antigo Testamento e Novo Testamento, o ministério profético tem uma diferença fundamental. Tá? Antigo Testamento era juízo. Hoje, com Jesus, tempo da graça, a palavra profética ela precisa exortar, consolar e edificar. Muito interessante. E eu penso assim também. Eu acho que uma palavra de exortação, a palavra profética de exortação, a pessoa às vezes ela pode não entender na hora, mas ela vai produzir edificação e consolo também. Não produz uma coisa só. Se você receber. Se for recebido. Se você receber. Exatamente. Nem toda palavra profética é confortável. Claro. Mas ela pode exortar, mas tem que edificar e consolar. Mesmo ela não me sendo confortável, porque a palavra profética ela vem para o crescimento. E o crescimento ele gera um desconforto. Claro. Tá? O crescimento não me deixa no conforto. O crescimento eu preciso expandir. E isso tem o seu preço. Tá? Então nem toda a palavra profética vai ser confortável. Sim. Nem toda a palavra profética vai soar muito bem nos meus ouvidos. Tá? Porque Deus também precisa me corrigir. Mas vai corrigir com amor, com edificação. Sempre visando o crescimento. Muito interessante, Werner. Agora uma coisa que é um enigma aí para muita gente, ou é uma dúvida de muita gente, quem pode profetizar? Só os pastores? Só os super especiais? Só os profetas? Ali nós temos bastante do Antigo Testamento. Certo. O Antigo Testamento era o profeta que profetizava. Nós temos então com Jesus algo diferente e Paulo nos escreve em 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar. Opa, e é uma notícia boa, hein? Todos podereis profetizar. Quem que são todos? Quem que está excluído desse todos? Não sei, você que vai me dizer. Ninguém. Ninguém. Está excluído desse todos aquele que não quer fazer isto. Ele se exclui, mas a palavra de Deus não exclui. Então eu preciso prestar atenção. Obviamente, só um parentezinho bem rápido, e obviamente todos os que creem, né, e todos que já receberam o Espírito Santo e foram salvos em Jesus. Né? Sim. Quando fala todos podereis profetizar, todos. Você está falando a todos da igreja, né? Também. Também. Não sei, eu estou perguntando aí, velho. Você que é o cara. Também. Se eu limito Deus, falando que Deus pode usar apenas os filhos, estou limitando Deus. Estou dizendo a Deus, o Senhor não é capaz de usar... A mula não era da igreja, né? A mula não era. Tá? E uma porção de reis no Antigo Testamento também não eram do povo. Boa. E Deus os usava. Deus fala na palavra, a Ciro, meu... fugiu a palavra, Ciro, meu instrumento. Sim. Tá? Certa feita, o rei Josias foi enfrentar o rei do Egito. E o rei do Egito diz, Josias, não se interponha no meu caminho, porque Deus me falou para ir contra aquele outro povo. Tá? Deus pode usar quem Ele quer, quando quer, como quer. Aí isso é muito legal. Tá? Naturalmente, quanto mais ligado eu estou com Deus, mais eu vou discernir. Entendi. Mas
não é impossível Deus usar ímpios para lançar uma palavra profética. Porque para Deus, Deus é Deus. Deus pode usar, né? O Deus exemplo pode que usar. nós falamos aí, você falou o exemplo de Ciro, eu toquei no exemplo da mula que falou com Balaão, né? Mas obviamente que quando você busca mais, Deus vai te usar como instrumento. Deus pode usar todos. E isso é algo assim que bate muito de frente com muitas crenças que nós, por exemplo, tivemos uma experiência lá na igreja, onde é que eu chamei 4 casais com crianças entre 5 e 8 anos, e essas crianças então tiveram a oportunidade de profetizar. Olha só. Dentro da sala ali, dentro de um ministério maduro, tá? As crianças profetizaram, as crianças receberam palavras e as crianças deram palavras. Fantástico. Coisa boa. Vernon, já estamos chegando no final do programa. Eu queria que você trouxesse uma definição de profecia. Qual que é a sua definição? A definição de tantos livros que eu li e que eu mais gostei até hoje é este movimento aqui. Legal. Eu ouço a Deus e falo aos homens. Muito bacana. Tá? Então, para mim, profecia é ouvir a Deus, Ouvir a Deus. e falar aos homens. Show de bola. Pastor Vernon, nós estamos chegando ao final do programa. Teria muito mais assuntos. Eu fiquei com pergunta aqui no gatilho. Nós vamos marcar uma outra. Amém. Uma revanche aí. Amém. Para batermos um pouco mais de papo em relação ao Ministério Profético. Quero te agradecer demais por você ter vindo hoje aqui bater um papo com a gente. É um prazer estar aqui, né? Estamos à disposição, qualquer coisa, estamos abertos para conversa. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui. Alegria. E um abraço para os irmãos da Comunhão Cristã Shalom, pastor Arno, né? Os pastores ali, o Marcos, as pastoras. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo, né? Até o próximo. Grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa excelente para você no programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Deus abençoe.